Olá pessoal, tudo bem com vocês? A aula de hoje é sobre a teoria sintética da evolução. Nas aulas anteriores estudamos as primeiras ideias evolucionistas, estudamos o que aquelas pessoas estudavam na época, né? Em relação ao fixismo, ao transformismo, sobre as ideias lá na frente, primeiro de Mendel, depois as ideias de Darwin, de Lamarck e de muitos outros. Também estudamos sobre a seleção natural, a seleção artificial e vimos um pouco como Darwin pensava sobre o que seria essa seleção natural, né? Até aí tudo bem. Por quê? Porque elas levam, né, a pensarmos como eles entendiam esse processo evolutivo na época. Só que essas ideias, né, naquela época, elas ficaram um pouco perdidas, porque esses pensadores, ou seja, esses cientistas, eles não conseguiam comprovar, né, provar o que eles de fato acreditavam. Então, por isso que elas passaram muito tempo sem ser aceita. Mas a partir da década de 1930, uma nova teoria ela estava começando a engatinhar, ou seja, a ser desenvolvida, né? E ela teve fundamento a partir das ideias de Darwin, de Mendel e também das novas descobertas na área da genética, principalmente em relação à mutação. Ou seja, principalmente a mutação, a modificação do material genético é um carro forte hoje em dia na genética, coisas que Darwin e Mendel lá atrás eles conseguiam entender, né? E nem muito menos eles nem poderiam imaginar a existência dessa área da genética até então. Só que dois cientistas, né, entre muitos, tiveram uma grande contribuição para a criação desta teoria sintética da evolução, que foi o Teodósio e o Einstein. E hoje em dia, ela não é só chamada de teoria sintética da evolução. Vocês também podem encontrá-la como neodarwinismo ou até mesmo a moderna teoria da evolução ou teoria moderna da evolução. Tem várias formas de ser chamada. Só que ela também pode ser chamada daquela, né, teoria pós-Mendel. Por quê? Porque foram fatos que só puderam comprovar depois da existência da teoria de Mendel e só no futuro pode-se comprovar que realmente uma parte do que Mendel já fazia, ela tinha sentido. Assim também como Darwin e entre outros, tá certo? Como Darwin já fazia, a teoria atual, ela também considera, certo, um processo que ocorre ao nível das populações e que gera diversidade nas formas de vida. Aí você diz, como assim, professora, nas populações? Por quê? Porque os indivíduos de uma população, eles não são idênticos entre si, ou seja, eles não são iguais, e sim semelhantes. Eles apresentam certas semelhanças entre eles, mas nunca são idênticos, tá? Por quê? Porque cada um tem um tipo de material genético diferente do outro. E porque a nível das populações. Porque, pessoal, se a modificação for apenas em um indivíduo, eu vou conseguir identificar essa modificação dentro da população, só apenas de um? Não. Mas se for uma população, ou seja, um número, né, suficiente de indivíduos, eu vou sim conseguir ver essa diversidade na forma de vida que tiver lá, ou seja, as que tiverem exatamente esse processo, né, de, de modificação. Na teoria sintética da evolução, nós podemos considerar dois conjuntos integrados de fatores. Esses conjuntos integrados, ele vai auxiliar a teoria sintética da evolução. Em que sentido? Naqueles, né, que vão gerar a diversidade, ou seja, os que geram a diversidade e aqueles que atuam
sobre a diversidade genética já estabelecida. Então, esses dois fatores, eles são muito importantes, porque são eles que vai mover, né? É ele que vai, de fato, modificar, que vai atuar dentro da evolução sintética, tá certo? Então, os fatores geradores da diversidade, ou seja, são aqueles fatores que vão gerar diversidade dentro de uma população. A princípio em um indivíduo e depois na demais da população. Quais são? A mutação genética, né? Que é uma modificação do DNA, e também a reprodução sexuada, tá certo? E já os fatores que atuam sobre a variabilidade genética já estabelecida é a seleção natural. E a seleção natural e também o acaso. Por quê? Porque a gente também vai dizer que isto não ocorre predestinado. Um exemplo, eu quero que o indivíduo, né, aconteça assim, que ocorra uma variabilidade genética nele ali, naquele sentido. Não vai acontecer. Não vai. A seleção natural não vai dizer eu quero isso. Ela vai ocorrer ao acaso, de forma aleatória, certo? Não tem um controle fixo sobre isso. Então, voltando, os fatores que vão gerar diversidade é a mutação e a reprodução sexuada. E os fatores que vão atuar sobre a variabilidade já estabelecida lá na mutação e na reprodução sexuada é exatamente a seleção natural e o acaso, tá certo? Então, grava aí esses dois fatores, porque eles são muito importantes para que possamos entender essa teoria. Então, mutação e recombinação sexuada. Quando se fala em mutação, as pessoas vão pensar logo em algo exagerado, enorme, né? Uma modificação assim, assombrosa. Mas na verdade não é assim, tá? Por quê? Porque as mutações, elas vão ocorrer de forma acidental no DNA, certo? Esse material ali químico, onde são formados os genes, vai ocorrer uma mudança. Essa mudança, ela pode ocorrer, né, mediante alguns fatores, mas o que vai modificar no DNA até então, ele é de sentido aleatório, a gente não pode de fato definir. A gente só vai poder, né, entender depois que vimos a modificação. Mas dizer, vai modificar isso aqui, esse animal é verde, vai ficar azul. Não tem como, tá certo? E essas modificações podem fazer com que o gene se torne diferente do original, tá? E alguns desses genes diferentes, eles podem se expressar e gerar novas características, como por exemplo, nessa mosca aqui que podemos analisar. Essa daqui, certo? É a original, ou seja, ela que já existia na natureza, e esta daqui foi uma modificação criada por uma determinada mutação, onde podemos observar, né, as diferenças em suas patas aqui, olha, e até principalmente na atrofia de suas asas. Até no aparelho bucal dela também é diferente em relação ao outro, e um formato até um pouco do seu rosto, tá? Podemos analisar todas essas características, mas quando essa modificação a gente não poderia prever, só podemos confirmar porque vimos o indivíduo, tá certo? Por quê? Porque lembre-se que essas modificações ou as mutações, elas vão ocorrer de forma aleatória, a gente não sabe qual é o gene que vai acontecer, mas pode ser que ocorra. Até em nós mesmos, seres humanos, ocorre também de forma aleatória, tá certo? Ou qualquer indivíduo, a gente não tem como prever. Como ocorrem os eventos que causam as mutações? Então, as mutações, elas podem ocorrer por meio de erros na duplicação do DNA. O nosso DNA lá está fazendo a sua leitura, naquele momento em que vai ter a duplicação, né? Acaba uma proteína
sendo lida de forma errada. Então, já vai causar um erro, e esse erro já vai trazer uma consequência no indivíduo quando ele tiver lá, né, nascido. Quando o DNA é submetido a fatores ambientais, tá? O próprio meio ambiente também ele pode selecionar, principalmente através da radiação, ou seja, né, a radiação UVA, UVB, elas também podem causar mutações, radioatividade, certos vírus. Os vírus, por eles, muitas vezes, ocupar o interior das células, eles acabam causando alguma modificação em alguns DNAs, né? Por isso que pode causar mutação também. E principalmente o uso de produtos químicos. As mutações e os tipos de células. Então, as mutações que ocorrem nas células somáticas, elas não são transmitidas para os seus descendentes. E isso já estudamos bem lá atrás, né? E esse tipo de modificação, ela vai poder existir, mas ela não vai passar para os descendentes, tá certo? A própria evolução descarta ela. Já as mutações que ocorrem nas células germinativas ou nas células gaméticas, estas sim são transmitidas aos seus descendentes. E estas são as que têm impacto na evolução. Lembra lá que um dos fatores, né, que vai modificar, certo? É a reprodução. Então, a reprodução sexuada, ela tem grande variabilidade. Por quê? Porque são dois indivíduos diferentes, é o pai e a mãe. E cada um tem um gene diferente do outro, o seu DNA não são iguais. E a mistura dos dois já forma um indivíduo diferente. E esse indivíduo, ele vai acasalar com outro indivíduo que tem genes diferentes e assim vai criando o quê? A variabilidade genética dentro daquela população. Conseguem compreender? Então, aqui novamente é aquela imagem que tínhamos, né? Uma mosca selvagem, original e a mutante. E a mudança que ocorreu para que pudéssemos ver essa modificação da mosca selvagem para a mutante é porque a modificação ela ocorreu foi nas células germinativas, ou seja, lá nas células onde formam os gametas, tá? E não nas células somáticas. O que são células somáticas? Repetindo, são aquelas células que formam todo o nosso corpo, exceto as células reprodutivas, que essas daí são feitas, né, por células específicas, que são as células germinativas. As mutações, elas podem ocorrer, certo? De forma assexuada. Porque tem seres unicelulares, como exemplo as bactérias, elas vão se reproduzir de forma assexuada. Só que você já sabe que a reprodução assexuada ela vai ocorrer, né, de uma forma direta, ela é uma cópia. Então, a mutação nesses seres, elas são passadas diretamente aos descendentes, visto que eles são geneticamente idênticos a quem? Os seus pais, né? Aos seus progenitores. Diferente da reprodução sexuada, que cria descendentes novos a cada geração. E esses descendentes, eles têm uma variabilidade genética muito grande, porque eu já falei para vocês no slide anterior, né? Que cada indivíduo tem um DNA diferente, certo? Só que aqui, na reprodução sexuada, ela vai poder também, né? Pode existir uma mutação. Só que quando ocorre essa mutação, ela também vai ser modificada. E o indivíduo que for gerado, ele vai se modificar e vai gerar essa modificação para outros indivíduos também, de forma de uma cópia, né? Cópia idêntica dele, vai, até que lá na frente ocorra outra modificação. Aí um daqueles indivíduos vai ser diferente dos seus pais e assim vai. Mas até tem uma modificação, por enquanto não tem, todos são iguais, tá? Todos são iguais. Na reprodução sexuada, todos são iguais, até a partir do momento que ocorra uma modificação entre eles, aí aquele ali já vai se diferenciar dos outros e vai começar agora uma forma diferente, certo? De bactéria. Por exemplo, tem uma bactéria X que tem uma certa característica. E depois ela modificou e agora tem duas características. Então, assim, só
a modificação na sexuada através da mutação, ok? Já na reprodução sexuada, não. Esses indivíduos são diferentes a cada geração. Então, revisando rapidinho. As mutações elas vão ocorrer ao acaso, também podemos dizer que elas são acidentes genéticos ou que elas vão ocorrer aleatoriamente, mas quando essas mutações ela ocorrem, né, elas vão poder surgir a qualquer momento ou passar um tempo sem surgir. E se elas surgirem e for essas modificações lá nos genes das células somáticas, com certeza os indivíduos vão transmitir para os seus descendentes. Se for em outras células como as somáticas, não. E quando ocorrem essas modificações, ou seja, essas mutações, faz com que a variabilidade genética na população ela aumente, tá? Porque é graças a essas modificações que ocorrem essas variabilidades. E outra fonte de variabilidade genética é a reprodução sexuada. Por quê? Porque este tipo de reprodução ele produz combinações novas de genes e de características através das combinações dos gametas paternos. Isto é muito importante para o processo evolutivo. Por quê? Porque essas combinações dos gametas paternos, né, que vão ter genes diferentes, ele vai aumentar a variabilidade genética dentro daquela população. E uma população rica em variabilidade genética é muito bom para aquela população, tá? E sem a variabilidade genética, não haveria seleção natural e nem evolução. Por quê? Porque os indivíduos de uma população seriam todos iguais e teriam as mesmas características, entendem? Por isso que é importante ter uma variabilidade genética grande, né? Uma boa variabilidade genética, para que esses indivíduos da população, eles não sejam iguais, e sim diferentes. E assim como as mesmas chances, né? Além deles serem iguais, eles vão ter as mesmas características e vão ter as mesmas chances, não havendo, né? Aquela maior chance de sobrevivência, aquela maior chance de reproduzir, aquela, vamos dizer assim, ele não vai se sobressair em relação aos outros, entende? Então, por isso que uma variabilidade genética baixa é ruim para a população, porque existe essa necessidade de haver uma chance de sobrevivência, aquele que consegue se adaptar melhor, aquele que consegue se reproduzir, né, ele vai deixando aquela característica que é interessante na população, entendem? E a seleção natural pós-Darwin, né, nós podemos compreender que a variabilidade genética é que gera novas características dentro de uma população, certo? E que podemos agora compreender melhor como a seleção natural ela vai atuar nesses seres, né? Se existe a variabilidade genética, então esses indivíduos eles não vão ser mais iguais, eles vão ser semelhantes. Dentro dessa população vai ter uma variabilidade genética enorme, vai ter muitos genes ali, né, circulando naquela população, onde vai se sobressair aqueles que conseguem se reproduzir, aqueles que conseguem se alimentar melhor, e todas aquelas características que vão contribuir para que esse indivíduo ele consiga viver melhor naquele espaço, ele vai ser selecionado pela seleção natural. E principalmente se essas modificações que ele tiver forem nas suas células germinativas, que vai passar para os seus descendentes. E assim a seleção natural ela vai, né, atuando nesses indivíduos. Mas lembrando que é de forma aleatória, ela não é forma precisa, mas se for nas células germinativas, é garantia de que os seus descendentes tenham essas características, ok? Vamos lá para um exemplo, como ocorre a seleção natural em alguns determinados organismos. Aqui vamos usar o uso de agrotóxicos nas lavouras. Então, muitas espécies de insetos elas vão atacar a lavoura, né? Isso a gente sabe. E para combater uma praga de insetos, geralmente os agricultores eles vão usar o quê? Pesticidas, né? Porém, o uso inadequado desses pesticidas, eles podem ter um ponto negativo, né, positivo naquele momento, mas futuramente um ponto negativo, certo? Por quê?
porque pode que algum desses indivíduos podem resistir ao pesticida no futuro, né? E assim selecionando aqueles que em algum momento de seus descendentes teve uma mutação aleatória que beneficiou a resistência ao pesticida e foi passando para gerações seguintes e eliminando aqueles que não sofrem mutação benéficas, né, para eles em relação ao pesticida. É como podemos analisar aqui nesta imagem. Aqui é antes de aplicar o pesticida. Observa que havia apenas um indivíduo resistente ao pesticida, que é esse vermelhinho aqui, ó. Mas o passar do tempo, né, tanto colocando o pesticida cada vez mais forte, e aí foi morrendo aqueles, né, que não era resistente ao pesticida, até chegar um momento de que a população daqueles que eram resistentes ao pesticida cresceu e aqueles que não eram resistentes ao pesticida, elas foi se extinguindo. Então, entende que aqui a seleção natural, ela beneficiou aqueles indivíduos que tinham uma característica resistente ao pesticida. Então, vai adiantar usar pesticida para esses indivíduos? Não, por quê? Porque eles têm resistência a esse determinado pesticida. Pode ser que outros venham matar, mas em relação àqueles outros que não têm resistência, eles acabaram sendo extinguidos desta população, tá certo? Então, vamos lá, para finalizar. Os insetos são animais, né, que apresentam um ciclo de vida muito curto, mas porém eles produzem muitos descendentes rápidos. E com isso é possível, certo, que apareçam muitas mutações em intervalos pequenos de tempo. E foi isso que aconteceu. Por eles gerarem muitos descendentes muito rápido, foi possível, né, observar essa modificação, mas a gente observou na população, tá? E lembrando que as modificações elas vão ocorrer no acaso, ou seja, de forma aleatória, mas neste caso aqui ela ocorreu aonde? Na resistência desses indivíduos ao pesticida, tá certo? Mas pode ser que uma dessas mutações tenha sido favorável, como eu falei, né? Ao pesticida em algum momento. E isto favoreceu, né, as joaninhas, aqui vamos dizer joaninhas, né? Ou os besourinhos vermelhos, né? E os que eram branquinhos, eles não tinham nenhuma resistência ao pesticida e acabou sumindo desta população, tá certo? Pessoal, isso também ocorre em bactérias, principalmente em relação aos antibióticos. Lembra-se que há um tempo atrás foi proibido a venda de antibióticos em receita? Exatamente por conta disso, porque as pessoas estavam tomando por conta própria antibiótico e fazendo com que as bactérias elas ganhassem resistência. E cada vez mais as pessoas tendo que tomar uma dose muito alta de antibiótico. Por quê? Porque uma determinada dose que era padrão na população, né? Ou seja, em nós seres humanos, já não fazia tanto efeito, certo? Como há 10 anos atrás. Então, por isso que é importante analisar até quando é saudável, né? Até quanto é saudável, na verdade, o uso de determinada substância para determinado micro-organismo, porque pode ser que ocorra alguma mutação, né? E daí gerar uma resistência, como é no caso das bactérias, ao antibiótico, que como no caso do inseto ou pesticida, e aí gerar problemas futuros lá na frente, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Ela ficou um pouquinho grandinha, mas é porque são muitos conteúdos dentro de conteúdos anteriores que a gente precisava rever e reformular, né, muitos pensamentos e até lembrar de outros para que pudéssemos entender o que é a seleção natural e de fato como é que ela atua. Ela é parecida com aquilo que Darwin havia falado, só que hoje a gente entende que ela ocorre aonde? Dentro dos genes, certo? E principalmente dentro das células germinativas, tá? Eu toquei muito na tecla nesta aula de hoje, nas células germinativas, porque é através delas que são passados para os descendentes, ok? Um beijo para vocês e até mais.